Gabriel Barbosa faz o gol da virada, explode, diz que quer ficar e detona a diretoria rubro-negra. Técnico Tite comemora mexidas no segundo tempo. Participação de Matias Vinha foi muito importante para a virada. E mais, volante do Criciúma admite que chutou a bola para atrapalhar a jogada. E Gustavo Scarpa passa vergonha. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Ainda comemorando, né, a virada de ontem, emoção. Ontem foi na raça, no amor, na paixão, no suor. Aquela história de a torcida do Flamengo joga junto, o torcedor rubro-negro é o 12º jogador. Ontem a torcida fez valer essa frase, hein? O torcedor que jogou a bola no campo, rapaz, viralizou. E aí o volante do Criciúma chutou a bola na bola, atrapalhou a jogada. Vamos falar muito desse lance. Mas antes, dizer aqui um pouco sobre o primeiro tempo do Flamengo. O primeiro tempo apagado, o Flamengo teve apenas 2 chances aí, uma com o Pedro e a outra com o Fabrício Bruno no finalzinho da primeira etapa. Flamengo muito mal, tomou o gol numa falha ali de marcação do Ayrton Lucas, que não acompanhou a jogada, o sistema defensivo deu uma pane ali, né? Parou geral, e aí o Rodrigo chutou a bola, o Rossi defendeu, espalmou para dentro da área, com 5 jogadores do Flamengo, ninguém conseguiu afastar ali o lance, e o Criciúma abriu o placar. E aí todo mundo preocupado, olha, o Flamengo mais uma vez correndo atrás do placar, né? Saindo atrás novamente, assim como os últimos jogos. Contra o Criciúma foi uma bobeira, tomou aí o primeiro gol. Contra o Fortaleza a mesma coisa, tomou o primeiro gol e aí teve que sair para o jogo, acabou perdendo, é verdade, mas ontem foi diferente. O segundo tempo foi bem diferente do primeiro. O Tite resolveu mexer na equipe, o Pedro ainda perdeu um pênalti, marcado lá em cima do Arrascaeta. Um pênalti que foi muito contestado aí nas redes. Eu achei pênalti, eu achei que houve o contato por baixo, mas cada um tem aí a sua opinião. O Pedro foi lá e perdeu o pênalti. E aí o Tite começou a mexer no time, né? Tirou o Ayrton Lucas, que na minha opinião não tinha entrado em campo, colocou o Matias Vinha, tirou o Gerson para colocar o Luiz Araújo, tirou também o Pulgar. Enfim, ele fez lá algumas mudanças que surtiram efeito, principalmente no lado esquerdo, né? O Flamengo ganhou mais mobilidade, ações ofensivas com o Matias Vinha, lateral aí da seleção uruguaia, né? Tirou também aí ele recuou, né? Tirou o Pulgar e recuou o De La Cruz, né? E aí colocou o Luiz Araújo aos 23. E aí foi uma tacada de mestre, né? O Flamengo passou a ter um time mais criativo em campo, né? Era um Flamengo mais solto, mais leve. E aí o Arrascaeta deu um passe açucarado para o Pedro, né, dentro da área. O Arrascaeta que não estava bem no primeiro tempo. Aí o Pedro foi lá e empatou o jogo. E aí o adversário começou a fazer o antijogo, né, para tentar, de certa forma, segurar o empate. Os jogadores do Criciúma caindo no chão, gastando tempo, enfim, e não foi legal não. Aí o Flamengo, depois do empate, começou a crescer. Tite colocou o Gabigol com o Pedro ainda em campo, né, ele tirou o Gerson, botou aí o Gabigol. E os números do segundo tempo traduzem aí o crescimento do Mengão, né, o time finalizou 9 vezes contra 6 do Criciúma, que não levou perigo, e teve 5 chances de gol, pênalti perdido por Pedro aos 18, a cabeçada do Pulgar no travessão no lance seguinte. Aliás, nesse lance seguinte, o goleiro do Criciúma deu uma voadora no Léo Pereira, que eu achei que o juiz ia marcar pênalti, porque se aquela voadora ali pega no Léo Pereira, tinha acabado com o Léo Pereira, essa é a verdade. O lance, eu não consigo nem ver direito o lance,
por um triz que essa voadora não pega aí no zagueiro do Flamengo. Aí depois do gol do Pedro, que teve aí excelente movimentação aos 30, o chute por cima do Gabigol aos 37, foi o primeiro lance na bola, né, assim, de ataque do Gabigol. Ele recebe a bola, ele, o goleiro, ele chuta por cima, aí o torcedor começa a se desesperar, mas aí acontece a jogada inédita. Eu nunca tinha visto uma jogada parecida aos 37, né? Aos 43 minutos o pênalti marcado, e aí o Pedro pega a bola e entrega para Gabriel Barbosa, o Gabigol, ir lá marcar o dele e detonar todo mundo. Fez lá a comemoração do predestinado, Gabigol vira o jogo, aí no final do jogo vai todo mundo entrevistar o Gabigol. Mas falando desse lance em si, a imagem viralizou nas redes e o Gustavo Scarpa, jogador do Atlético Mineiro, que não tem nada a ver com o jogo, chegou a comentar sobre esse pênalti marcado para o Flamengo contra o Criciúma e disse assim na legenda: mano, que piada. Só isso que ele falou. Eu queria lembrar aqui o Gustavo Scarpa que ele não conhece a regra do seu próprio trabalho. Ele trabalha jogando bola, ele é jogador e não conhece a regra. Coitado do Gustavo Scarpa. Ele deve conhecer a regra de skate, porque ele gosta de skate, né? Mas de futebol é zero, não conhece nada, rigorosamente nada, para fazer um comentário desse. E passar vergonha nas redes, né, porque aí todo mundo começou a marcar o Gustavo Scarpa e colocar lá a regra, né, do futebol. Vamos aqui ao lance primeiro e dizer que o volante Barreto do Criciúma admitiu, após a derrota por 2-1 para o Flamengo, que chutou a bola de propósito no lance que deu origem ao segundo pênalti na partida. Segundo ele, era para alertar o árbitro da partida que haviam 2 bolas em jogo. Foi um lance bizarro, ele dizendo. Na minha cabeça, no momento foi instinto. Quando eu vi a segunda bola em campo, eu tinha na cabeça que 2 bolas envolvendo o lance não podia. Eu chutei contra o adversário, realmente, para o juiz notar que tinham 2 bolas. Então, claro, não sabia que iria ser pênalti, senão eu não faria. A minha intenção na hora realmente foi bem instintiva. Jamais prejudicaria meus companheiros. A gente sabia da dificuldade. E aí, de acordo com o manual de regras do futebol, a marcação do pênalti é correta. Um tiro livre direto, falta em termo mais usado, será concedido se um jogador cometer algumas infrações, entre elas arremessar um objeto na direção da bola de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem. Foi exatamente esse movimento feito por Barreto ao chutar uma segunda bola em direção à primeira, que estava em jogo, de maneira proposital para atrapalhar o lance de ataque. Eu não posso nem assim falar mal do Barreto, né? Porque o Barreto tá lá, jogador do Criciúma e tal, ficou envolvido aí nesse lance polêmico, porque eu também, num primeiro momento, minha mente bugou. Não é uma imagem que é comum da gente ver nos jogos. Para mim foi a primeira vez, né? E aí eu falei, preciso recorrer aqui à regra. Mas eu não sou jogador de futebol. Eu não tenho que entender de regra. O jogador, sim, ele precisa entender toda a regra do seu trabalho. Como eu sei aqui as regras da plataforma que eu gravo. Eu sei todos aqui os argumentos, eu tenho base para falar. Agora, em relação a um jogo de futebol, são muitas regras. E tá lá que se você jogar um objeto, atrapalhar a bola, atrapalhar a jogada, é falta. Não importa em qual lugar esteja. E nesse caso estava dentro da área. Por isso o árbitro marcou pênalti, né? Sem conversa. Marcou pênalti, o Pedro pegou a bola, deu para o Gabigol foi lá, fez o gol e virou o jogo. Então, o Gustavo Scarpa, você passou muita vergonha nas redes, né? Todo mundo aí te criticando e não tem nada a ver, cara. Você é jogador do Atlético Mineiro, você não tem que comentar outras partidas. Você recebe para jogar bola, para fazer gol, para dar assistência. Aliás, eu tenho muito tempo que eu não vejo seu futebol. No jogo contra o Flamengo lá, você ficou no bolso do Fabrício Bruno, você não conseguiu jogar, né, no jogo em que o Flamengo goleou o Galo lá na Arena MRV. Então eu falo pra você, Gustavo Scarpa, mano, que piada. Vai aprender a regra antes de querer falar bobagem aí nas redes, né? Antes de falar aqui do Gabriel Barbosa, o Gabigol, quero dizer que a tabela do Campeonato Brasileiro ficou assim: o Botafogo
que venceu o Internacional ontem no Newton Santos 1-0, aquele 1-0 chorado, hein? E o Inter com 7, 8 desfalques. Se o Inter tivesse completo. O Botafogo é líder com 39 pontos. O Palmeiras, que venceu o Cruzeiro por 2-0, na segunda colocação tem 36. O Flamengo em terceiro com 34 e um jogo a menos. O Flamengo enfrenta o Inter. Jogo da 17ª rodada é um jogo a menos, né? Então tá aí na terceira posição. O São Paulo com 30 pontos tá na quarta colocação, mas não pode ultrapassar o Flamengo, né? Mesmo que vença o Juventude neste domingo, que o Flamengo tem 34, o São Paulo tem 30, São Paulo chegaria a 33. Então o Flamengo continua na terceira colocação até a próxima rodada, que será a 19ª. E o Flamengo vai continuar aí na busca, né, pelos líderes. Deixa eu trazer aqui a situação do Gabigol, que ele disse o seguinte depois do jogo: a minha vontade todo mundo sabe. Ele chegou a detonar a diretoria, hein, gente? A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. Olha aí, ele descascando a diretoria, detonando todo mundo, né? Quem negociou. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. O que eu posso fazer é me dedicar ao máximo nos treinos, isso nunca faltou. Buscar o meu espaço e tentar sempre voltar a ter ritmo de jogo e minutos. A minha confiança é muito grande em mim. Eu sei o que eu posso entregar, o que eu posso fazer. É continuar assim, treinar bastante e ajudar o Flamengo. E aí ele ouviu alguns gritos de fica Gabigol. O atacante agradeceu o carinho e disse: em todos os lugares onde eu vou, sou muito bem recebido. A torcida faz algo maravilhoso comigo. Eu nunca esperei ser tão acarinhado assim em todos os momentos, bons e também ruins. Tenho entrado e buscado o meu espaço, treinado bastante, mas eu tenho tido poucas oportunidades. Acho que meu último jogo como titular foi há 5, 6 meses. Isso é muito difícil. Às vezes eu tenho entrado, às vezes não, mas tenho tentado dar meu máximo. Ajudar o Flamengo é o que eu mais quero. E como falei, feliz pelo gol. É sempre muito especial fazer gol pelo Flamengo, disse, que também respondeu que merece uma vaga no time titular. Isso não sou eu que tenho que falar. Nosso time é muito qualificado, é um time com jogadores de seleção. Tem o Pedro, artilheiro do Brasil, a Arrascaeta na seleção, os outros atacantes estão muito bem, até os meninos, o Lohan e o Matheus Gonçalves foram muito bem. O que eu tenho que fazer é trabalhar e o resto é deixar com os meus empresários. E, na verdade, também curti bastante. A torcida comigo é sempre muito bacana. Aliás, o Gabigol ele não pode mais jogar por outro clube brasileiro nesta competição, tá, gente? Ontem ele disputou o 7º jogo, é o jogo limite aí. Ele estava com 6 jogos, agora tem 7. Então, mesmo que ele quisesse ir para outro clube, ficaria impedido de jogar o brasileiro. E o que o Gabigol cobrou muito aqui nessa declaração foi de estar jogando, né, de regularidade. Então ele não teria por que ir para outro clube e ficar sem disputar essa competição que é o Campeonato Brasileiro. Tem aí uma cartada final, que ele diz aí para a diretoria: Gabigol não sai do Flamengo esse ano, vai cumprir o seu contrato até dezembro. E agora que já estourou aí o número de jogos do Brasileiro, o Tite tem mais é que colocar o Gabigol em campo. Contra o Fortaleza, no último jogo no Maracanã, ele tinha marcado um gol, né? Só que foi impedido. E ontem não foi diferente, marcou mais um gol, só que dessa vez foi o gol de pênalti. O Gabigol deu a virada aí pro Flamengo. Foi muito importante, né? Essa situação aí do pênalti cobrado pelo Gabriel Barbosa, o Gabigol. Muito obrigado você que participou com a gente aqui nesse vídeo, você que está deixando aí o comentário, você que está comemorando até agora essa vitória, essa virada emocionante do Mengão ontem contra o Criciúma. Vamos com tudo, hein? Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!